Olá, você que nos acompanha aqui pela TV 61, começamos mais um bate-papo com Hélio Dolly. Como sempre, cumprimento. Hélio, como vai você? Tudo bem, Negrão? E você? Meu abraço aqui a todas e todas que estão nos assistindo. Maravilha, no bate-papo com Hélio Dolly de hoje nós vamos falar dessa propagação do anticomunismo e as ameaças de golpe feitas pelo Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro constantemente vem falando da possibilidade de dar um golpe, né? Não com essas palavras, mas vive insinuando e vive ameaçando a democracia brasileira, ao mesmo tempo em que elege os comunistas ou aqueles que não pensam como ele, porque todos que não pensam como o bolsonarismo virou comunista, ou seja, quase 80% da população brasileira. Nós vamos falar sobre isso. O Hélio vai fazer essa análise, que é um tema que ele recorrentemente traz aqui, e essa possibilidade real que se anuncia de que o presidente possa dar um golpe. No baú do Hélio, ele vai rememorar a criação do Partido dos Trabalhadores, que completou ontem 40 anos, e o Hélio estava lá, nessa fundação, lá no Clube Sion, né, Hélio? Colégio Sion. Colégio Sion, desculpe. Colégio Sion. Hélio Dolly, é bravata ou é perigo real essas declarações do fascista Jair Bolsonaro? O Negrão, pode ser bravata, mas a gente vê que tudo conflui no mesmo sentido. Quer dizer, muito falar, é só bravata, não tem condições. Eu me prepararia para o pior. Assim, e recomendaria que todos se preparassem para o pior. Nós já falamos aqui, alguns programas atrás, de que quando se falava que haveria um golpe em 1964, muitos, inclusive na esquerda, diziam: não há a menor possibilidade de ter um golpe, isso é bravata, isso é furado, o exército está ao lado do Jango, o exército vai defender o Jango, e nós vimos que houve o golpe, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que estar preparado para tudo. O Bolsonaro ontem foi enigmático. Ele disse, ele fala muita bobagem. Então, o que ele disse? Ele falou assim, mais ou menos isso. Ele disse que há ditadura armada em Cuba e na Venezuela e que não há diferença entre uma ditadura armada de uma ditadura da caneta, querendo dizer que aqui no Brasil existe uma ditadura da caneta que naturalmente estaria sendo exercida pelo Supremo Tribunal Federal. Ele é o presidente, mas a ditadura é do Supremo Tribunal Federal. E disse assim, mas felizmente, ou graças a Deus, sei lá, alguma coisa dessa, algo vai acontecer que vai nos livrar disso. Que algo que vai acontecer? O que vai acontecer que vai livrar disso? Entendeu? Ele não deixa claro. Então, ele vai dando sinais de uma postura golpista. Ele andou dizendo que o Ministério da Defesa está questionando as urnas eletrônicas. Ele está dizendo isso. Quer dizer, ele vai preparando um ambiente para uma ação de resistência às eleições, ou a própria realização das eleições, ou o resultado das eleições, que, como todos nós sabemos, seria altamente desfavorável a ele nas circunstâncias atuais. Como você falou, ele está ali na faixa dos 20%, sendo derrotado por todos os outros no segundo turno, principalmente pelo Lula. Então, eu acho que isso é grave, Negrão. E aí ele vem com esse papo de comunista. Né? Quer dizer, você vê nas redes dele, você viu que agora a delegada da Polícia Federal mostra que as redes sociais bolsonaristas têm uma ligação com o gabinete do ódio. Você vê que há aí uma proibição de uma juíza de que ele use as redes do governo para fazer promoção pessoal. Ou seja, todo o jogo sujo que ele faz está sendo desvendado. Agora, esse papo de comunistas é um pouco uma reação também a essa coisa do nazismo. Né? Depois daquele episódio do famoso monarca, que a gente não sabia direito quem era, mas tem milhões de seguidores aí,
em que ele defendeu a existência de um partido nazista com o apoio do Kim Kataguiri, que é do MBL, que apoia o Moro, e toda a polêmica que houve depois. Há uma tentativa, inclusive dos filhos do Bolsonaro, desculpe, mas eu não vou saber dizer exatamente qual deles, eles são muito parecidos no fascismo, na ignorância, na burrice, mas um deles disse: comunismo é a mesma coisa, tem que proibir o comunismo também. Primeiro, é uma comparação totalmente indevida, né? Por mais críticas que você possa fazer aos países que adotaram um sistema dito comunista, socialista, e que, em muitos casos, houve erros, houve violências, não dá para comparar com o que os nazistas fizeram na Segunda Guerra Mundial. E frisando mais uma vez que as grandes vítimas foram os judeus. Cerca de 6 milhões de judeus foram assassinados em campos de concentração, fora toda a perseguição, fora tudo isso. Agora, as vítimas também foram os comunistas, os ciganos, os romenos, foram os que se opunham ao regime nazista, que também foram levados e assassinados em campos de concentração, né? Foi um regime de genocídio, né? Foi um regime de violência, de massacres. Então, não há comparação entre os dois sistemas. Porque na União Soviética muitos morreram de fome. Olha, mas não morreram de fome deliberadamente de fome. Foi uma circunstância de um erro na política econômica, é diferente, mas não é o caso da gente falar disso. Mas é um absurdo esse negócio de que todo mundo é comunista, como você falou, né, Negrão? Basta o cara se opor que vira comunista, sem nunca ter passado na cabeça dele ser comunista. E alguns deles que nem sabem o que é comunismo, né? Então, essa generalização é para mexer com o imaginário popular que se criou no Brasil. Você sabe que os partidos comunistas tiveram legalidade na maior parte da história do Brasil. Desde que eles o primeiro foi fundado em 1922, a maior parte, partidos comunistas eram clandestinos, tinham que agir clandestinamente. Você teve um breve interregno ali em 1946, né, com a redemocratização pós-Getúlio. Depois você teve, agora, depois da democratização, né, depois do passado, a ditadura militar. Então, os comunistas nunca tiveram oportunidade de se mostrar claramente para a sociedade. Agora, criou-se um imaginário, em parte fundado em algumas situações reais, em parte em lendas, em mentiras, em fakes, né, como se diz hoje. Então, assim, comunista é contra a religião, comunista é contra a família, comunista é contra a propriedade. Olha, se a gente olhar hoje os países que se assumem como, e aí depois a gente fala um pouco disso, como socialistas, você vê que a propriedade é respeitada, é até incentivada. Agora, uma coisa é a propriedade dos meios de produção, outra coisa é a propriedade de uma casa, de um carro, né, de objetos, de um pequeno negócio. Isso aí existe na China, existe em Cuba, existe no Vietnã. A família é respeitada, a família é considerada fundamental. Toda vez que você encontrar um cubano, Negrão, pode apostar. A primeira coisa que ele pergunta: como vai? Tudo bem? E a família? É a primeira coisa que eles perguntam, é pela família. É a segunda pergunta. Primeiro eles perguntam por você, depois eles perguntam pela família. Agora, não é a família do jeito que os fundamentalistas evangélicos entendem a família. Permite-se o casamento de pessoas do mesmo sexo, permite-se que haja separações, que os casais possam se separar, essas coisas. Mesma coisa a religião, né? Você teve um momento de perseguição a religiões, mas não é hoje a situação atual, e já há muito tempo que não é mais, de não permitir que as religiões convivam, que as pessoas professem sua fé. Isso não existe mais em nenhum partido. Você vê o budismo na China, né? As religiões de matriz africana, o próprio catolicismo, e agora crescendo também o evangelismo em Cuba, e são permitidos, tem missa, tem cultos, tem tudo isso. Então, cria-se no imaginário popular uma imagem do comunista, aquela velha imagem da década de 40, 50, do comedor de criancinha, né, Negrão? Acho que você é mais novo, mas eu ainda sou dessa época. Quando eu estudei em colégio jesuíta, nos anos 50,
tinha essa imagem. Não, os comunistas comem as criancinhas, eles pegam, tiram as crianças de suas famílias, um absurdo, né? Uma coisa que não existia nem naquela época, nós estamos falando dos anos 50, não existia nem naquela época. Né? Então, esse é um recurso, igual a tantos outros, Negrão, de fake news. Eles têm aí nós vamos reconhecer, a maneira deles disseminarem as notícias falsas e permanecer na mentira é muito bem elaborada. Ela não é assim, na doida, ela é elaborada, ela tem um método, ela tem um sistema. Isso serve para essa história de como voltar ao comunismo. Nunca houve regime comunista no Brasil, mas eles acham que o PT é comunista. O PT não tem nada de comunista. Eles acham que pode ter comunistas no PT, mas o PT não é um partido que adota o comunismo como objetivo estratégico, como utopia. Eles acham que o Fernando Henrique é comunista, né? Eles chamam o Tasso Gereissati de comunista. Então, totalmente. Então, é a mesma coisa em relação à vacina, em relação a tantas outras coisas que eles inventam e que muitas pessoas acreditam. Né? E é na base disso que Bolsonaro pretende ganhar as eleições. Felizmente, essa possibilidade dele ganhar a eleição está ficando cada vez mais distante. Eu acho que nós temos que nos preocupar com a reação que ele terá diante da derrota, ou da eminente derrota, ou seja, antes da eleição, ou da derrota consumada, que seria um movimento pós-eleição. Exatamente, né, Hélio? E o PT, como um partido social-democrata, um partido eu não diria nem que é totalmente de esquerda, na minha concepção, na minha visão, um partido de centro-esquerda, lembrando que os nazistas também perseguiram, mataram para campos de concentração os social-democratas, lá parte da social-democracia alemã, que reagiu de certa forma, porque era necessário reagir, e inclusive militares, né? Militares do exército, das forças armadas alemãs, que não concordaram e houve perseguição e mortes nela. Agora, a minha preocupação, que eu gostaria que você analisasse, eu não temo que se dissemine numa grande maioria da população. Mas essa preparação para esse golpe, essa situação faz parte dessa preparação ideológica para esse golpe. E você tem alertado muito aqui, você acabou até de mencionar agora, que ele pode dar o golpe nessas circunstâncias. O problema é que isso está envolvendo uma massa coesa de militância, né, ganhada por esses métodos, né, muito bem preparados, muito bem elaborados que você faz, e é uma militância que está se armando, tem a arma na mão, e não é só pistola e revólver, tem submetralhadora, tem fuzil na mão. Essa loucura, Hélio, vamos voltar, é sempre bom, eu acho que é sempre bom de trazer aqui, alertar, denunciar essa loucura que pode acontecer. Concordo plenamente com você, Negão. São cerca de 500 mil pessoas armadas e fortemente armadas. Como você disse, não é uma pistolinha em casa, são fortemente armadas. Né? Aqui em Brasília, por absurdo que seja, se aprovou que os integrantes de clubes de tiro podem andar, ter porte de arma fora dos locais de treinamento do clube de tiro. Para que isso? Para que eles querem ter arma municiada fora dos treinamentos se eles estão praticando um esporte? Tudo é muito suspeito. E você tem as Forças Armadas, parte das Forças Armadas, você tem as forças policiais. Por que só tenta se agradar aos policiais? Por que aumento é só para os policiais? Aqui em Brasília mesmo agora, o governo propõe um aumento do auxílio alimentação. Para quem? Para a Polícia Civil. Não é auxílio alimentação para professor, para pessoal de saúde, nem mesmo para a Polícia Militar, é para a Polícia Civil. Entendeu? Então, é uma movimentação, e o governador aqui é bolsonarista, é o Ibanez Rocha, que é bolsonarista. Ele finge que não é, mas é. Então, você tem toda uma movimentação que realmente é muito perigosa. Agora, esse pessoal precisa, inclusive, Negrão, é que eles não estudam, não sabem. Eles não sabem nem o que é comunismo. Você tem toda a razão. O PT não é um partido socialista, não é um partido comunista. Sabe? O PT se enquadra muito mais como um partido social-democrata.
né? É pela sua filosofia, pela sua maneira. Partido Comunista é outra coisa. O comunismo não existe em lugar nenhum do mundo. Quando você fala, a China é comunista, não existe comunismo. Se você for estudar o que é comunismo, você vai saber que comunismo é uma etapa superior do socialismo, que talvez nunca seja alcançada, talvez seja uma utopia, porque é uma sociedade sem classes, né? E nós não estamos nem, na verdade, no socialismo, Negrão. Tanto a China quanto Cuba, você pode ler os materiais deles, eles falam que eles estão construindo o socialismo. Eles estão construindo o socialismo, estão construindo o sistema socialista. Então, comunismo não é uma outra coisa. Agora é porque os partidos chamam comunistas, que é o nome que se adotou desde o início do século XX. Né? Então, esse pessoal nem sabe nada, né, Negrão? Eles não têm ideia do que seja o comunismo, do que seja o socialismo, do que sejam os diversos tipos de socialismo. O socialismo não é um só. O socialismo científico tem toda uma teoria em torno dele, mas existem outros tipos de socialismo, inclusive a própria social-democracia. O Partido Socialista Espanhol é um partido social-democrata, mas ele se chama Partido Socialista Espanhol. O Partido Socialista Operário Espanhol. O Partido Socialista Português é um partido social-democrata e se chama Partido Socialista. Então é preciso entender todas essas diferenças. Agora, você querer disso, que bolsonaristas ou pessoas com uma mentalidade meio fascistoide, ou ignorantes, ou que não estudaram, entenda isso, realmente é meio complicado, né, Negrão? Então, eles aproveitam isso para ficar jogando essas ideias a seu léu, e ao mesmo tempo que fazem uma defesa do nazismo, né? Acabam fazendo uma defesa do nazismo e tentam misturar as duas coisas. Não, o nazismo é uma coisa, o socialismo é outra, e não tem grau de comparação. Eles já chegaram até a dizer que o nazismo era de esquerda, lembra disso? Quando eles falaram que o nazismo era de esquerda. Então, é desinformação a serviço do fascismo. Né? Isso eles navegam nesse mar de ignorância que tem ali, nessa porção de ignorância que tem ali, né? Tá ali meio que submergida, meio que com a cabeça para cima, eles navegam nesse mar aí e não deixa de ser perigoso. Mas vamos para o baú do Hélio. No baú do Hélio de hoje, ele vai rememorar a fundação do PT. Ele estava lá no Colégio Sion, foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, então vamos ver. O Hélio vai nos contar essa história aí. Como é que foi, Hélio? Você estava lá, né? Negrão, eu propus a gente falar disso porque ontem foi aniversário, né? Foi no dia 10 de fevereiro. Na época, Negrão, eu acho que você já sabe dessa história, na verdade, eu participei bastante intensamente das primeiras discussões para criar um novo partido de esquerda no Brasil. Depois, como você lembra da última, em 79, foram extintos a Arena e o MDB, isso passou a ter uma liberdade partidária, vamos dizer, no Brasil, com exceção dos partidos comunistas, que só puderam ser legalizados depois. Então, começou um movimento para criar um novo partido à esquerda do PMDB, que foi criado, né? À esquerda do PMDB. E participava, o Lula participava, o Fernando Henrique participava, havia várias pessoas de diversas correntes à esquerda que participavam desse esforço, que acabou não dando certo. Não deu certo por vamos dizer, duas vertentes. Os sindicalistas, principalmente os sindicalistas de São Paulo e alguns grupos de esquerda que participaram do processo, acharam mais conveniente criar um partido de trabalhadores e não um partido mais amplo de esquerda. Já o pessoal que não concordava com a criação de um partido de trabalhadores optou por continuar no PMDB. Caso do Fernando Henrique, desse pessoal, que optou por continuar ali. O pessoal do Partido Comunista Brasileiro, do Partido Comunista do Brasil, acharam que era melhor continuar no PMDB. Depois, em 88, é que eles criaram, parte deles, o PSDB. Fernando Henrique, Serra, o Tasso Gereissati criaram o PSDB a partir do MDB. E os partidos comunistas ganharam sua legalidade.
Mas o PT, então, eu não participei intensamente, e falo isso claramente, eu não participei da criação do PT, daquele movimento antes, sabe, negócio, do movimento pró-PT, eu não participei, porque eu estava aqui em Brasília, essa coisa acontecia muito lá para São Paulo, e a organização da qual eu participava não tinha uma postura muito clara e uniforme sobre essa questão. Alguns achavam que devia criar o PT, outros achavam que não era o caso, que devia continuar no PMDB, outros achavam que não era nenhuma coisa nem outra, e até que eu fui levado para o PT pelo pessoal de São Paulo. Né? Acho que eu já contei aqui, quem veio aqui a Brasília me chamar foi o Alípio Viana Freire, recentemente falecido de Covid, infelizmente. Ele falou, olha, nós lá em São Paulo achamos que nós temos que entrar no PT, nós estamos participando ativamente, São Bernardo, temos jornal, tal, temos que entrar. E conversamos com o pessoal, eles topam que você seja da Executiva Nacional do PT. E o Lula topa, como você sabe, eu já conheci o Lula já há algum tempo, eu era presidente, eu era ainda diretor do Sindicato dos Jornalistas, candidato a presidente do Sindicato dos Jornalistas. Em 1980 haveria eleição no final do ano, e eu acho que é agosto, setembro, e eu era o candidato, já colocado como candidato a presidente do sindicato. Mas eu já era diretor do sindicato, na gestão do Carlos Castelo Branco. Eu falei, olha, tudo bem, conversei com o pessoal, vamos lá. Fui para São Paulo, participei da fundação do PT no Colégio Sion. Para mim foi um momento muito emocionante, sabe, Negrão? Porque, de repente, eu me vi ali com figuras que eu conhecia a história, mas não conhecia pessoalmente, como, por exemplo, Apolônio de Carvalho. Apolônio de Bacana. Carvalho, para mim, já era o grande herói da esquerda brasileira já de cabelos brancos ali, eu não sei dizer a idade que ele tinha, depois nós ficamos bem amigos, tive várias vezes na casa dele no Rio de Janeiro. O Apolônio foi um lutador do Partido Comunista Brasileiro aqui no Brasil, depois foi lutar na Espanha, do lado dos republicanos, contra o Franco, depois foi para a França, integrou a resistência francesa contra os nazistas, voltou para o Brasil, lutou no Brasil contra a ditadura, foi preso, torturado e aderiu ao PT. Então, para mim, está ali com o Apolônio de Carvalho. Foi um herói de dois mundos, né? Para parafrasear aí, acho que a referência à Anita Garibaldi, né? Um herói de dois mundos, Apolônio. A história dele é belíssima. Uma pessoa simples, tranquilo, muito tranquilo. Conheci Manuel da Conceição. Manuel da Conceição, para mim, também era um mito de um camponês lá do Maranhão que tinha perdido a perna num tiroteio contra a ditadura, tinha perdido a parte da perna. Conheci Manuel da Conceição, que também era um herói para nós. Né? Manuel da Conceição era muito engraçado. A gente ia para a reunião, para as reuniões da executiva do PT, que nós todos integramos a executiva do PT, e o Manuel, na hora de dormir, tirava a perna, né? Tirava a parte de baixo da perna, e fazia graça daquilo, né? A perna mecânica que ele tinha. Tal. Conheci Antônio Cândido, né? Um grande intelectual brasileiro, o Zé Ibrahim. Zé Ibrahim, eu ouvia quando eu era militante jovem aqui, com 17, 18 anos, Zé Ibrahim, a greve de Osasco, foi uma das duas greves em 68, você teve a greve de Osasco e a greve de Monlevade, né? de Contagem, a greve de Contagem, em Minas Gerais. E Zé Ibrahim era o líder operário metalúrgico, estava lá, também integrou a primeira executiva nacional. Então, foi um momento assim, muito interessante, a fundação do PT. Era uma junção de sindicalistas que estavam renovando o sindicalismo brasileiro, como Lula, Jacob Ittar, Olívio Dutra e tantos outros. Eu lembro do Zé Arnaldo, era José Arnaldo, era Arnaldo, lá do Rio de Janeiro, metalúrgico do Rio de Janeiro, que também foi do Executivo. Era uma junção também de organizações eclesiais de base, da igreja, né? Você tinha ali figuras como Frei Beto, aquela base da igreja progressista, vamos dizer assim. Você tinha intelectuais, como já citei aqui o Antônio Cândido e tantos outros intelectuais que estavam dentro do PT, e militantes das organizações de esquerda, que antes eram clandestinas e que estavam naquele movimento de
aderir a um partido de massa, que é diferente de um partido de quadra. Outra coisa que muita gente também não entende, a diferença entre partido de quadra e partido de massa. Então, você tinha ali diversas organizações, ou ex-militantes de organizações, que algumas nem existiam mais, que estavam ali juntos. E a Executiva Nacional tinha alguns deles. Tinha o MEP, tínhamos nós, da ALA, tinha o Vanderly, do PCR, lá do Nordeste, eu não lembro se o Vanderly, acho que era Paraíba, não lembro se era Pernambuco ou Paraíba, que era do PCR. Então, você juntava tudo ali, o Colégio Sion refletiu aquilo tudo e o PT foi criado ali. Depois a história, né, Negrão? Tem várias histórias que vieram. Eu fui, então, membro da Comissão Diretora Nacional Provisória, que foi a primeira direção do PT, chamava assim por imposição legal, Comissão Diretora Nacional Provisória. Em 1981, eu fui presidente do PT aqui em Brasília, PT do Distrito Federal, isso já em 1981, um ano depois. Depois, quando foi formada, o partido se legalizou, tem uma foto lá do partido no TSE, pedindo seu registro, é uma foto histórica. E quando o partido se legalizou, foi eleita, então, a primeira Comissão Executiva Nacional, eu também fiz parte da primeira Comissão Executiva Nacional do PT. É uma história que eu prezo muito, eu não sou afiliado ao PT já desde 1998, então você vê que tem mais de 20 anos, né? 20 e tantos anos que eu não sou afiliado ao PT, mas eu acho que o PT exerce um papel fundamental no Brasil desde que ele foi criado. Houve diversos momentos, altos e baixos, e eleição de 2 presidentes da República, né? Participei da campanha de 89, trabalhei intensamente lá em São Paulo, no segundo turno da campanha de 89, mas eu acho que o PT tem que ser considerada a importância que ele tem no quadro político brasileiro, né? Agora, sem essa de que uma vitória de um candidato do PT primeiro, a volta do comunismo. Primeiro, nunca houve comunismo no Brasil. Segundo, o Lula nem o PT vão implantar comunismo nenhum, não é projeto deles. Isso não é crítica, não, é a realidade, né? Não tem menor condição do país, do Brasil, fazer uma revolução comunista, fazer adotar o socialismo científico. Não há a menor condição disso hoje. É uma questão de análise da situação, de correlação de forças, de condições objetivas e subjetivas. Quem acha que tem isso, seja alguém à esquerda, ou seja a direita e os bolsonaristas, está falando bobagem. Né, Negrão? Você sabe disso. Não há a menor... Exatamente. E resgatando um pouco da história aí, eu lembro muito bem de uma das primeiras entrevistas que o Lula deu, não sei se antes ou depois da criação do PT, perguntaram para ele: você é socialista? Ele falou: não, eu sou metalúrgico. Não, foi... O Lula sempre fez questão de dizer o que ele é mesmo. Exatamente. E no governo do Lula, né, por exemplo, tem uma análise que eu concordo com ela, né? O Lula foi como foi Getúlio, né? A referência a Getúlio. Ele foi o pai dos pobres e a mãe dos ricos, né? Porque nunca se ganhou tanto dinheiro nesse país, as camadas mais ricas desse país que cresceram, né? Mas essa visão escravocrata, da nossa herança escravocrata, né, que tem que manter o pobre, o preto e né, e o pobre e o negro ali na chibata, que tem que ser escravo, tá? Não permite que esse país aceite que haja ascensão das classes, né, menos abastadas, nada abastadas que tem nesse país, né, Hélio? Tudo é feito para impedir isso, a legislação é feita para impedir isso, o sistema político é assim, o sistema eleitoral é assim, é para manter essas chamadas elites no poder sempre, né? E você quebrar isso é uma coisa muito difícil, muito complicada, e não é de uma hora para outra. O Lula tem essa compreensão. O Lula sabe que isso aí não vai acontecer de uma hora para outra. E ele sabe que um futuro possível governo dele, nós não podemos já dizer que vai ter esse governo, mas um possível futuro governo dele, ele sabe dos limites que vai ter, das limitações que vai ter, né? Não vai ser um governo para adotar uma política de esquerda geral, de mudar radicalmente o país, porque não há condições para isso hoje. Essas condições têm que ser criadas pelos partidos de esquerda, se querem, né? Os partidos têm que criar essas condições. E aí é um trabalho para todos esses partidos que se colocam na esquerda. Muito bom. E assim terminamos o nosso bate-papo com o Hélio Dolly, o último da semana. Amanhã, né, hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, depois domingo.
Um bom descanso para todo mundo, um bom final de semana. Obrigado, Hélio, obrigado a vocês que nos assistem. Esquecendo aí de ajudar a gente a impulsionar o canal aqui, a TV 61, fazendo a sua inscrição, compartilhando, dando joinha, essas coisas todas aí. E você que está nos acompanhando pela TV 247, faça o mesmo. O pessoal está numa campanha para chegar a 800 mil e depois a 1 milhão de inscritos. Hélio, até segunda. Grande abraço a vocês.